Bom, galera, vamos começar hoje um devcast depois de tanto tempo aí sem enrolar nenhum vídeo, com uma espécie de entrevista ou bate-papo, ou chame isso como você quiser, com a Dani e o Leandro, que são dois caras aí que manjam pra caramba de design responsivo e essas parafernálias envolvendo design responsivos, né? Bom, essa daqui é a Dani. Oi, Dani. Oi? Esse daqui é o querido Leandro Lima. Oi. Vocês dão palestra, dão muitas palestras, né? Vocês dois. É, tem aparecido bastante. A gente não. Vocês escrevem artigos também, né? Sim, A sim. gente também faz treinamento sobre esse tema em Do treinamento empresas. empresarial. É E uma... é bastante coisa. Tem aparecido bastante coisa, é bastante gente com E dúvida. a gente também, eu e o Leandro, nós temos um estúdio de design, a Pop-Up, e design responsivo tem sido uma das coisas que a gente mais faz na empresa. Uhum. Né? Então a gente pode falar assim, no aspecto prático mesmo, porque é algo que a gente lida no dia a dia do nosso. Assim, tanto eu quanto o Leandro, nós somos designers e desenvolvedores front-end. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão do design responsivo das duas etapas, né? E uma coisa que a gente sente que é uma grande dificuldade do pessoal que está começando é justamente nessa ligação entre o design e o front-end. Como que fica agora que você não tem mais layouts fixos, você tem que trabalhar com medidas fluídas, com coisas que não são mais tão exatas como era 5, 10 anos atrás. Então, a gente sente que a dificuldade do pessoal está justamente nessa ligação entre o design e o desenvolvimento. E por a gente fazer as duas coisas aqui, a gente acaba tendo uma visão mais ampla para poder passar justamente umas dicas mais práticas para a galera nesse sentido. Exatamente, as equipes ficam muito alheias. Isso é uma coisa, um problema que. Mas algumas equipes o pessoal fica muito separado do designer do desenvolvedor, sabe? E isso é a principal causa de problemas na hora de fazer um projeto responsivo. O designer pira pra caramba, o desenvolvedor olha e fala: não, peraí, tem que segurar um pouco, os dois brigam e ninguém sai feliz. É bem assim Então mesmo. a gente. Uma das coisas que mais acontece quando a gente dá treinamento tanto o designer, a gente fala, ó, vem o designer, vem o desenvolvedor, mas eu não mexo com código. Não, mas você é o designer que vai planejar, então vem aqui também para você conseguir pensar no fluxo de informação quando você for montar o seu layout, porque é isso que o desenvolvedor vai fazer, então não pode ficar cada um na sua bolha, a interação é bem importante. Bom, nessas palestras, nesses artigos aí que vocês fazem, todo esse conteúdo que vocês produzem, né? Vocês têm contato com muitas pessoas que estão iniciando. E gostaria que vocês comentassem um pouco qual é uma espécie tipo, de dúvida, sei lá, padrão, assim, que todo mundo que está começando sente uma dificuldade, assim. Olha, uma das coisas que mais aparecem é a gente falando assim, Dani, eu segui tudo que você falou, eu li tudo que eu encontrei na internet, eu fiz todo tipo de teste, funciona certinho no computador, mas quando eu vou abrir no celular, simplesmente não dá em nada. O que está acontecendo? O que eu fiz no meu código? Ai, meu Deus, me ajuda. Uhum. E a maior parte das vezes o que acontece é que a pessoa esqueceu de uma linha de código. Com uma linha, exatamente. E o cara até mostra o código, assim, ó, cara, eu fiz tudo perfeito, eu fiz tudo bonitinho e não tá funcionando. Né? Eu pego meu navegador, funciona, eu vou no Responsinator, testo, funciona, mas quando eu vou no celular não funciona nada. E quando a gente vai olhar, realmente o cara fez tudo certinho e é uma linhazinha lá que falta, né? Que é a linhazinha do viewport. E isso torna tudo inútil. A pessoa esquecer uma linha dessa torna basicamente tudo inútil, porque o viewport ele vai ser o parâmetro base ali que vai falar qual que é o tamanho inicial da tela do dispositivo que a pessoa o navegador vai considerar. E esquecer essa tela, ele vai tratar a tela do seu celular como a tela de uma desktop comum e mostrar o tamanho full, né, o tamanho do site em 960. É que antes de existir design responsivo e outras técnicas desse tipo, as empresas que faziam celulares falaram, então para que as pessoas conseguissem navegar, vamos fazer o seguinte, vamos só redimensionar todos os sites e o navegador de celular finge que está numa tela de, acho que 980, 960. 960 pixels.
Então, todos os sites abrem como se você estivesse num monitor desse tamanho. Então, o que você precisa fazer, na verdade, é, através de uma meta tag, dizer: olha, não é esse o tamanho da minha janela. O tamanho da minha janela é, sei lá, 480, o tamanho que você quiser. Então, você tem que determinar isso. E essa linhazinha, às vezes, acaba ferrando todo o layout da pessoa. Nossa, eu não sabia dessa história, não. Fantástico, né? Na realidade, assim, se a gente for falar sobre viewport, juro que dá pra dar uma palestra inteira. Com certeza, porque eu nem sabia dessa história e já foi fantástico. Existem vários tipos de pixel, né? Um pixel é uma medida completamente arbitrária. Para a gente falar, um pixel é a menor unidade de uma imagem, isso é assim, a definição mais bruta do que é um pixel, mas você pega hoje, por exemplo, falando por cima assim, você pega o iPad com a tela retina, você fala que ele tem o dobro de pixel, ele tem o 2x de largura, então ele não tem 1024, ele tem 2048 de largura. Isso significa que ao abrir um site nele eu vou trabalhar com 2048? Não, porque ele vai emular o 1024, porque o viewport dele, ou seja, a largura de pixels físicos dele é 1024. Se você pegar ele na frente de um monitor de 72 dpi e colocar na frente dele, você vai ver que ele tem a largura de 1024 pixels físicos, embora a densidade de pixel dele seja de 2048. Ou seja, um pixel naquele iPad, um pixel padrão, vai valer por 2 pixels, entendeu? Então você tem realmente um site de 1024 pixels de largura nele, sendo emulado enquanto você está em 2048. E até por isso que quando você faz uma imagem para esse tipo de monitor, que são as imagens para tela retina, uma imagem de 100 pixels de largura, você faz ela de 200, porque dentro desse padrão de tela, ele vai simplesmente encolher a tela para um pixel dela valer por 2 pixels normais, entendeu? Parece meio confuso. Tem um artigo... Meio confuso? Tem um artigo que eu escrevi no blog explicando bastante sobre isso com os exemplos visuais. Mas é isso que o viewport faz. Então, quando você coloca lá viewport device widget, ele está deixando de considerar o pixel digital daquele device, né? E considerando o pixel físico. Então, ele deixa de considerar a largura de 960 da tela dele, que seria o pixel digital, para considerar o que ele realmente tem quando você coloca ele na frente de um monitor 72 dpi, que seria, no caso de um iPhone, 420 pixels de largura. Então, é estranho você falar que um pixel não vai valer um pixel no celular, mas faz sentido. Se no mesmo espacinho que num monitor normal coubesse apenas um pixel, eles tivessem enfiado 2. Então é por isso que as imagens têm uma resolução melhor numa tela HD, porque eles conseguiram fazer mais pixels caber no mesmo tamanho físico. Só que essa confusão entre pixel, resolução, etc., acaba levando a pergunta que eu acho que é mais frequente da parte dos designers, e agora, com essas telas retinas, o que eu faço? Se eu tenho o dobro da resolução, eu tenho que ir lá, sei lá, no Photoshop, que programa que você estiver usando, e salvar em 300 dpi? Não é bem assim. Você vai continuar usando 72 dpi. O que você precisa fazer para atender esses dispositivos retina e outras telas HD? É salvar a imagem com o dobro do tamanho. Porque aí você vai ter, por exemplo, onde a imagem normal teria 100 pixels quadrados, você teria que ter 200 pixels quadrados. A mesma imagem, com o dobro do tamanho, para ela se achatar e caber naquele pixel padrão. Então, é bem confuso. Óbvio que assim... cheio de pegadinhas. Eles usam o nome resolução, densidade e pixel para tudo. Então tem uma hora que você já não sabe mais o que é. Não existe um salvar com tela retina, entendeu? Embora já tem alguns plugins para facilitar isso, né? Porque pensa só, a gente está falando em web design responsivo, existem só 2 resoluções para se preocupar. Mas a galera que faz aplicativo, por exemplo, para Android, acaba tendo umas, 4 densidades de pixels diferentes. Uhum. Então acaba sendo muito mais trabalhoso você separar esses assets na hora de você fazer a sua aplicação. Então legal. Essa acaba sendo uma das dúvidas mais frequentes dos designers. Bacana. Uma dúvida agora minha, que eu não sei se é pertinente.
O, os, tipo assim, a gente tem um problema com o pixel, né? Um pixel no CSS equivale a um pixel na tela? Não, né? Não, sim e não, depende do seu viewport. Ah, tá. Tipo Se assim, você- se o meu viewport ele diz que é tipo aquele default assim, que a gente encontra no Bootstrap, no Boilerplate, por exemplo. assim, você foi lá no seu viewport e determinou como device widget Aham. a medida. Isso quer dizer que o seu pixel de CSS, um pixel no seu CSS, vai equivaler a um pixel device daquele, um pixel físico Dispositivo. daquele dispositivo. Então, no iPhone, você tem 420 pixels de largura, né? Você faz os ajustes necessários para que o pixel dele ocupe 420, aí você tem um pixel do seu CSS vai valer um pixel, sendo que no iPhone ele vai considerar 420 de largura, entendeu? Agora, se você não colocar essa informação que você vai considerar o device widget, um pixel do seu CSS vai valer sempre o mesmo pixel comparado a uma tela de 960 de largura. O que vai variar a distância se eu tiver num monitor de 27 polegadas e se eu tiver num celular de 4 centímetros de largura de tela. Entendi. Então, se eu dizer, por exemplo, que o font size é 12 pixels, tipo, pregadão assim, vai dar um grande problema. Vai ou não vai? Ou não vai? Na realidade, assim. Porque Quando você... eu tô tentando levar o assunto na questão do aquele EM, que todo mundo fala do Sim, EM, sabe? sim. O que acontece é o seguinte: se você colocar sua fonte, por exemplo, como 12 pixels, se você não determinou o viewport, ele simplesmente vai pegar esses 12 pixels, que numa tela de 27 polegadas é isso, e no celular simplesmente achatar e transformar nisso, né? Se eu colocar para ele usar como medida padrão para os pixels o viewport, ele vai ter os 12 pixels, quase vai ter uma variação da mesma altura no monitor de 27 polegadas e no celular. Porque a base de medida dele no celular não vai ser mais os 960 pixels emulados, vai ser os 420 da largura física do celular. O ideal da gente usar EM é que fazer essa conta, fazer esse cálculo fica um pouco mais fácil, não só pelo tamanho da fonte em si, mas por todos os elementos que estão em volta dela que o EM consegue relativizar, entendeu? Então eu coloco uma fonte, por exemplo, com um EM e o line height dele com o EM, que é a largura da letra M, se eu diminuir essa fonte, ele diminui proporcionalmente também a altura de linha e as margens do lado dessa fonte, entendeu? Agora, a partir do momento que eu estou usando pixel como essa medida, vai ser um valor sempre fixo, entre muitas aspas, porque eu acabei de falar que pixel não é uma medida fixa. Mas não vai ser um valor que você vai conseguir fazer o dispositivo calcular automaticamente com base em alguma coisa, entendeu? O que acontece é que você tem medidas relativas e medidas que são flexíveis, né? Então, por exemplo, um pixel, por mais que tudo que o Leandro falou, que um pixel é diferente em cada aparelho, dentro de um mesmo aparelho, ele vale a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, quando você coloca uma fonte num tamanho em pixel, se você der zoom, por exemplo, ela vai ficar toda pixelizada. Por quê? Ela não é feita para ser redimensionada. Mas se você usa o EM, você consegue aumentar e diminuir o tamanho da fonte sem quebrar o seu layout. O que é ótimo, por exemplo, no caso das pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, porque elas podem aumentar e diminuir o tamanho dos textos sem que isso quebre o layout e prejudique a leitura dela. Então, assim, você usar a EM ao invés do pixel não é só uma coisa de, não, para design responsivo, que vai servir só para esse nicho. Na verdade, mesmo que se você estiver fazendo um layout não responsivo, eu recomendo que você use EM por essa questão de acessibilidade. Porque é fundamental para essas pessoas poder aumentar o tamanho do texto, senão elas não conseguem enxergar. Então, assim, aí que está a importância do EM. Isso está nas recomendações de acessibilidade. Isso até a gente fez um trabalho agora há pouco para um órgão público e tem uma série de recomendações de acessibilidade para sites de órgão público, né? Para um portal, um projeto da Unesp que vai ser lançado para ex-alunos. E o que acontece? Tudo ali tem que ser acessível para deficientes físicos. Então, um cego tem que conseguir navegar no site, uma pessoa que tem dificuldade de audição, de visão, né, tem que conseguir navegar no site, uma pessoa que tem dificuldade motora tem que conseguir navegar no site. E muitas vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de visão, ou até uma que tem uma dificuldade motora,
ela vai e ativa o zoom do navegador para ver a letra maior ou para a área de clique dela. Às vezes o cara tem algum problema motor e a área de clique dela fica maior no momento do zoom, né? Se você usa uma medida fixa, por exemplo, vamos supor que você pega uma fonte e põe ela com 12 pixels e altura de linha 16 pixels. O cara aumenta a fonte no browser, só que uma atropela a linha da outra, sabe? Fica um texto praticamente legível. Quando você usa essa medida relativa de EM, ele aumenta ali você põe, sei lá, 1 EM para o tamanho da fonte e 1.6 EM para o tamanho da linha. Isso vai se relativizar, ele pega a largura da letra M, da fonte que você escolheu, né? Então 1 EM é a largura da letra M como a altura da fonte, e 1.6 EM é 1.6 a letra M. Isso independente do tamanho físico da fonte. Então o cara consegue dar zoom sem ter nenhum problema. E isso é muito importante tanto no navegador quanto no celular, né? Então fica muito mais acessível para o usuário conseguir navegar, não tanto um usuário padrão, mas para um cara que realmente tem dificuldade de visão. A recomendação hoje, tanto da W3C quanto acho que um documento, né? Um documento do governo federal, o site tem que continuar legível e sem quebrar com 200% do zoom. Então, um teste básico que você pode fazer de acessibilidade, pega seu site, dá um zoom de 200% e vê se tudo é possível navegar. E isso acaba sendo, apesar de não ser num nível tão hardcore das coisas se redimensionarem, é sim design responsivo, porque ele está respondendo a um input do usuário e uma necessidade diferente do padrão, né? Se você pedir para eu te dar uma definição de design responsivo, eu diria que é você construir um layout que possa se adaptar ao usuário e ao dispositivo de maneira a fornecer a melhor experiência possível de navegação. Então, isso vai intercalar muito com a questão de acessibilidade. Por exemplo, hoje a gente tem folhas de estilo completamente diferentes para pessoas daltônicas. Então, você pode fazer um CSS de alto contraste, que vai ser ativado só no caso da pessoa realmente precisar desse tipo de input. Então, assim, não é só uma questão de criar um estilo diferente para um celular e um tablet. Existe todo um mundo de possibilidades, assim, de você realmente criar algo que vai responder a cada necessidade do usuário. Tem uma coisa que eu percebo assim, é que muita gente acha que design responsivo se limita a fazer o site para celular e tablet, sabe? Mas é além disso, é você colocar o site para funcionar em todas as situações para o usuário. Né? Um exemplo é essa folha de alto contraste para um daltônico ver. São vários sites, mas é um desenvolvimento responsivo. Você criar uma folha de impressão CSS para sair bem quando imprime o site de certa forma, um desenvolvimento responsivo, porque você está dando para o cara a melhor opção na mídia que ele escolheu. Então, isso pode ser o papel. E você não pode culpar o usuário por ele não escolher a maneira que você acha melhor para navegar no site. Você tem que dar para ele a maneira que ele acha melhor dentro da realidade dele. E se o cara quer imprimir o site, ele precisa conseguir imprimir o site. Fantástico. Nossa, vocês são uma enciclopédia viva, gente. Vocês sabem muito, meu Deus do céu. Que isso. Se vocês pudessem citar algumas referências assim que vocês acham interessantes, seja livro, artigo, blogs, os blogs que vocês estão mais presentes, assim, quais são? Bom, primeiro eu tenho o popupdesign.com.br, que é o site da nossa empresa. O designer de lá é bonito pra caramba. Lá a gente tem um blog com uma série de artigos, assim, tem bastante material sobre o design responsivo, assim, de uma maneira bem didática. Tem o Tableless, né, onde eu também publico artigos, deveriam ser semanalmente, mas estão meio atrasados, mas tem bastante coisa lá também. Essas promessas nunca dão certo, né? Eu também, em termos de livros, eu recomendaria o Responsive Web Design, do Ethan Marcotte, que foi o cara que inventou o design responsivo. É o que a gente fala, vai na fonte, que é a melhor coisa que tem. Ele começou com esse conceito através de um post no blog A Lista Part, onde ele comparou o design, a arquitetura e começou a sugerir, assim, como que a gente poderia realmente criar interfaces que se adaptassem, né, a diferentes tipos de tela. Então foi ele que criou toda a teoria no começo e tem esse livro dele explicando, é muito bacana, né, para quem quer aprender,
Mas é legal, assim, o design responsivo porque foi uma criação colaborativa da comunidade, né? Ele propôs essa ideia e muitos outros desenvolvedores foram lá e foram criando melhorias. Existem algumas questões que ainda não estão, né, 100% fechadinhas, como a questão das imagens, do custo em carregamento, enfim. Existe muito a melhorar ainda no design responsivo. O que é bacana é que o design responsivo acabou sendo uma criação colaborativa da comunidade, porque tantos designers e desenvolvedores o tempo todo estão lançando novas tecnologias e novas maneiras de resolver os problemas mais comuns. Ainda existem diversos desafios no meio do caminho, mas é bem empolgante para a gente que trabalha nessa área ver a coisa evoluindo neste momento, sabe? Que quando nós começamos já existia, né? O HTML, já existia as linguagens, mas o design responsivo é algo que a gente viu nascer, né? Ele começou em 2010 e que agora a gente está vendo qual que é a evolução disso. Eu acho isso muito bacana. Isso é legal. E como de livro também, tem esse aqui que é não sei se dá para ver, é o Web Design Responsivo, do Maurício Sam e o Maljor. Tem inclusive um capítulo aqui que é um dos meus artigos, que é Mitos sobre Dispositivos Móveis. É bem bacana, então recomendo para quem quer saber mais sobre isso. Bacana. Bom, depois dessas referências teóricas, né, vocês conhecem algum evento em São Paulo, meetups, por exemplo, em São Paulo, ou eventos que abordam com foco maior essa parte de desenvolvimento mobile, etc. Como que tá a comunidade envolvida nisso? É o Mobile Conf. Tem uma vai ter uma palestra, Brasil. vai ter uma palestra bem legal de 2 desenvolvedores de uma empresa chamada Pop-Up. Nossa palestra é a primeira, né? Sobre design responsivo, então a gente queria convidar a galera lá e assistir com a gente, tomar um café, tirar suas dúvidas. Dizem que tem desconto para quem assistiu aqui. Reza a lenda, né? Cobrem o Felix, gente. Ele prometeu desconto. Não compliquem as coisas pro meu lado. Mas só tem esse evento? Tem algum outro também ou não? Olha... Acho que esse é o mais evidente, né? Eu sei que tem muito. Se você entra no GDG, deve ter coisa lá. A gente, nessa parte de desenvolvimento móvel, uma coisa que tem bastante é o GDG, né, que é o Google Developer Group, e eles têm bastante encontro, alguns inclusive gratuitos, que é bem bacana, mais voltado para a parte de desenvolvimento móvel do que para design responsivo, mas existem várias dicas que a gente pode pegar lá, inclusive em termos de design, e aplicar no design responsivo. Então eu acho bacana ter essas duas esferas, assim. Do GDG vai ter inclusive o DevFest. O DevFest deve ter alguma coisa lá falando sobre isso. Que vai ter, parece, bastante palestra bacana. Agora, específico do design responsivo, eu desconheço. Se alguém tiver, me avisa, porque eu vou querer assistir. A gente está estudando ainda. tem muita coisa. Você perde uma vida ali para aprender tudo que existe, e o que você aprendeu semana passada, você vai chegar daqui uma semana e já não está mais em uso, sabe? Na verdade, o que você precisa para saber design responsivo, em termos de desenvolvimento, é ser muito bom em HTML e CSS. E assim... e não se apoiar tanto em framework, né? Que acaba limitando um pouco aí o que você pode fazer em termos de grid, E uma coisa que eu acho interessante na comunidade de design responsivo é que ainda não é uma coisa definitiva, embora já seja hoje uma recomendação de própria acessibilidade do próprio governo federal de use, tem muita gente que é contra, tem muita gente que fala que não é a melhor solução ainda, que ainda não chegou numa coisa perfeita. E, sinceramente, assim, eu sou a favor, mas eu dou muito ouvido para quem não é, porque... primeiro que eu acho que se eu viver na minha bolha de só conversar com pessoas que são a favor, eu vou perder muito conteúdo, e esse pessoal que fala que não é a favor acaba trazendo muita ideia que a gente acaba aplicando. Muita gente fala, é impossível fazer isso. Eu falo, não, vamos dar um jeito de ser possível, né? Vamos descobrir e tal. Então essa discussão é muito interessante. Acho que é muito legal você ouvir as opiniões contrárias desse tipo de prática.
Na verdade, a gente é muito a favor do graceful degradation, né? Que seria uma degradação graciosa. É tipo, faça o seu melhor para o melhor browser possível e a partir do melhor você vai decaindo e fazendo uma solução ótima para os outros. Porque se você se preocupar em só, mas design responsivo não funciona, sei lá, no IE 7, se você ficar se preocupando só com esses browsers antigos, você vai acabar não evoluindo. Então, é aquela coisa da escada rolante. Uma escada rolante, ela nunca deixa de funcionar. Ela só passa a ser uma escada. Então é a mesma coisa do design responsivo. Não tem contraindicação. O máximo que pode acontecer é a pessoa estar usando um browser onde ele não funcione, mas a maior parte das pessoas vai estar usando um que ele funciona. A dica que eu dou é você pensar na funcionalidade principal daquilo que você está criando, né? É um site, é um blog, a pessoa tem que ler, então você tem que garantir a leitura. No IE7 não aceita um border radius para fazer um cantinho arredondado. Cara, então a pessoa vai ver sem cantinho arredondado, ela vai conseguir ler? Vai, então você garantiu a funcionalidade básica, né? No caso da escada, o exemplo é ela subir de andar. Se ela não estiver rolando, ela vai conseguir subir de andar? Vai, você tem que mexer a perna, mas vai conseguir. Garanta, vê qual é a funcionalidade básica, garante isso e você já tem um alicerce bom para trabalhar. Fantástico. Nossa, vamos parar por aqui, senão vai ficar um devcast assim, de 40 horas, senão vai ficar muito complexo, gente. Bom, muito obrigado por vocês aceitarem ter participado aqui com a gente comigo, quer dizer, com a gente, com toda a galera do Devcast que assiste o Devcast. E queria dizer também que eu super admiro vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo, assim, compartilhando conteúdo. Eu sei que eu escrevo um blog, eu sei que é bem difícil e realmente é muito gratificante estar compartilhando conteúdo assim com essa galera. Então, parabéns para vocês dois e que vocês continuem ensinando mais muita gente ainda. Obrigado. Quem quiser conhecer, popupdesign.com.br, tem o Facebook da Popup. Eu tô o dia inteiro no Facebook, se não estiver lá, provavelmente eu morri. Online toda hora. E eu sou um cara acessível, pode perguntar, se eu demorar para responder eu tô trabalhando, mas eu respondo, todo mundo. Firmeza. Então, pra galera que tá assistindo o Devcast, os dois aqui, os queridos, vão estar no Mobile Conference Brasil ou Mobile Brasil Conference? Acho que é Mobile Conference Brasil. Vixe, a gente não Eles vão estar nesse evento focado em desenvolvimento para celulares. Não é só sobre responsive design, é sobre também APIs a nível de apps nativos e tal. E se vocês quiserem trocar uma ideia com eles lá no evento, o Devcast vai dar um descontinho assim para vocês, que é esse código que eu vou colocar bem aqui, onde estão meus dedos. E é isso aí, dia 8 de novembro. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beleza.